Adianta correr de um servo de Deus na rua, sendo que Deus tudo vê. E aqui em Atos capítulo 5, vai falar de um casal, Ananias e Safira. Eles mentiram, e o pai da mentira é Satanás. Antes de eu continuar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe, em nome de Jesus. Atos 5. Mas um certo varão chamado Ananias e Safira, com sua mulher, eles venderam a propriedade. Todos viviam na mesma comunidade. Então o povo estava assim muito impressionado, muito cheio do Espírito Santo, e eles não estavam apegados às coisas materiais. E todos viviam na mesma comunidade, comendo a mesma coisa, bebendo a mesma coisa. Então eles vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem. Só que tem que Ananias e Safira venderam a propriedade deles, e conforme o prometido, eu creio que foi prometido, né? Eles ficaram com dó de entregar toda a parte daquele dinheiro aos apóstolos, e reteve uma parte, entregou só uma parte. Só que tem que, na hora que Ananias levou a parte dele para colocar aos pés do apóstolo, Pedro falou assim com ele: Ananias, Satanás encheu seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve a parte do preço da herdade que você vendeu. E Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu e morreu. E morreu. Deus revelou para Pedro. Pedro não sabia. Gente, quem é profeta, o Senhor revela as coisas, né? E ele morreu porque ele guardou uma parte para ele, e vendida não estava em seu poder. Por quê? Porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E quando Ananias ouviu isso, ele caiu e morreu. E veio um grande temor sobre todos os que ouviram isto. E levantando os jovens que estavam lá, lembrando que os jovens que estavam lá com Pedro, os jovens de hoje estão se distanciando da casa do Senhor. Jovens, a obra, Deus quer usar vocês na obra, porque os idosos estão no tempo de orar por vocês e vocês fazerem a obra. A obra está sendo feita pelos idosos da igreja, enquanto os jovens não querem ir na igreja. Aqui, olha para ver, os jovens estavam com Pedro, e quando Ananias caiu e morreu, o que acontece? Eles levantaram, os jovens levantaram, cobriram o morto, porque ele caiu e morreu na hora, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando-se umas 3 horas, também entrou a sua mulher, a Safira. Ela não sabia que o marido dela estava morto. E disse Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Sua propriedade, você vendeste, portanto? Ela falou assim: sim, portanto, mas era mentira. Então Pedro lhe diz: por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Você também está mentindo. E logo, ele falou assim, e caiu aos seus pés e expirou, né? Peraí, perdi aqui, desculpa, gente. E houve, sim, um grande temor, que ele falou assim: você mentiu. Disse, né, que vendeste, portanto, ela mentiu. Então Pedro lhe diz: por que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti, porque mentiste. E logo que Pedro acabou de falar, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Expirou quer dizer morreu. E entrando jovens, atenção jovens, a obra de Deus está chamando vocês. Entrando jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido.
por causa da mentira, Ananias e Safira foram mortos por Deus, tá? Por Deus. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unidos no alpendre de Salomão, quando aos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha uma grande estima. E a multidão que cria no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos, eles levavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro curasse. Quando esse passasse, cobrisse algum deles, até a sombra de Pedro curava. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, gente, Deus faz isso, a mesma coisa. Sexta-feira, a jovem foi curada de uma enfermidade, foi na hora, ela vomitou a enfermidade lá na igreja metodista em Raposo. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão também, eles prenderam eles, né? E eles são milagrosamente tirados da prisão, gente. Olha que eu estava lendo essa parte aqui, eu achei assim magnífica. E levantando-se o sumo sacerdote, que era o líder religioso da época, e todos que estavam com ele, eles eram da seita dos saduceus. Agora, quem não acreditava em Cristo quem não acredita em Cristo é considerado seita, tá, gente? Então aqui eles eram da seita de Saduceu, encheram-se de inveja, estavam com inveja do que estava acontecendo com os apóstolos, que Deus estava usando eles poderosamente, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram de inveja e lançaram e pegaram os apóstolos e prenderam eles publicamente na frente do povo. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora. E falou assim: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras. Deus libertou eles da prisão. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere estava fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém estava dentro. Eles não estão lá, porque o próprio Deus tirou eles de lá. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos, ficaram apavorados acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que era aquilo? Tudo fechado, guardando a prisão, e eles não estão aqui? Como é que eles conseguiram? Todos ficaram perplexos. E então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos, né? E chegando anunciou-lhes dizendo: gente, eis que os homens que nós prendemos na prisão estão no templo. Eu sei onde que eles estão. Eles estão lá no templo ensinando a palavra. Estão lá no templo ensinando, como que se diz, né? E então foi o capitão com os servidores e os trouxe com violência, porque aliás,
Eles trouxeram eles, não com violência, porque temia o povo, porque grande multidão os seguiam. E eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo. E apresentaram ao conselho, ao sumo sacerdote, e o sacerdote os interrogou dizendo: nós aconselhamos vocês expressamente que não ensinassem no nome de Jesus, não foi? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que os homens. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, né? Foi o que eu falei com vocês. Gente, importa obedecer a Deus do que os homens. Os jovens de hoje, gente, eles estão fazendo de tudo para ir contra a palavra de Deus. Eu quero falar, jovem, acorda. Importa obedecer a Deus do que os homens. E eles falaram assim: olha, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram, e levantou-o no madeiro, na cruz. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. De novo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós temos o Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, porque nós temos o Espírito Santo. Porém, ouvindo essas palavras, eles ficaram enfurecidos e queriam matá-los de qualquer jeito, porque eles achavam que só eles tinham autoridade para fazer essas coisas, mas não conseguiam fazer nada, né, gente? Não conseguiam fazer nada. A inveja tomava conta deles. E ele falou assim: porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, ele era fariseu, chamado Gamaliel, ele era respeitado, né? Doutor da lei, conhecia muito bem a lei, ele era venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem os apóstolos para fora para conversar com eles. Então os apóstolos foram lá para fora e eles conversaram com ele. E ele disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém a este, e juntou-se um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aquilo que não é né, como se diz, né? Ele falou assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se essa obra que eles estão fazendo for do próprio homem, ela vai acabar. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, se for obra dos homens, vai parar, mas se for de Deus, vai continuar. Como eles ouviam muito Gamaliel, né? Ele falou assim, e eles concordaram com ele, e ele foi sábio em falar, né? E ele, chamando os apóstolos, e açoitou eles, bateu neles bastante,
mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Fala assim, ó, eles chamaram os apóstolos, meteram o couro nele, bateram nele e falaram assim, para de falar em nome de Jesus. Satanás odeia o nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu estou fazendo essa live aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí deixaram eles ir. Retiraram, pois, da presença do conselho, alegres de terem sido julgados e dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eles não paravam de anunciar Jesus Cristo. Eles continuaram anunciando Jesus. É isso que nós temos que fazer, meu amado e minha amada. Vamos continuar anunciando, pregando o evangelho da paz. É isso que nós temos que fazer, pregar e não sermos apegados às coisas materiais. Aquele que precisa, dá o pão, ajuda, em nome de Jesus. Foi a promessa que Deus fez na minha vida. O Senhor me prometeu e o Senhor tem cumprido verdadeiramente. Deixa o seu like, o seu comentário. Esse é Atos capítulo 5. E vamos buscar, queremos estar cheios do Espírito Santo de Deus, amém?